Aê, estamos começando agora aí um novo capítulo, ok? E a gente vai falar sobre um camarada aí chamado Array, legal? Pode ficar tranquilo que é camarada mesmo. Por quê? Porque ele vai facilitar muito as nossas vidas. Talvez um pouco nesse capítulo você não consiga perceber o quanto o Array é importante, ok? Mas uma coisa eu já posso lhe adiantar. Conforme você vai avançando e vai precisando explorar outros recursos do PHP, você vai ver como isso ajuda muito. Principalmente quando futuramente você for trabalhar com um banco de dados. Legal? De qualquer forma, Array é um carinha bem bacana. Ok? Bom, como é que a gente resolve tudo isso, né? Essa história. Como é que a gente tem? Bom, primeiramente eu vou criar uma nova pasta aqui pra gente, né? No capítulo 6. Vamos lá. Nova pasta criada. E vou criar o nosso arquivo index.php aqui também. Melhor explicar na prática, né? Prontinho, criado o nosso index. Fechei o anterior. Tá aqui. Bom, primeiramente, o que é um array? Array é um tipo de variável, legal? Mas qual que é a diferença dele para uma variável comum? Na realidade, o array, vamos imaginar que nós temos um armário, legal? Esse armário, normalmente ele não possui várias gavetas, ou seja, você consegue guardar vários tipos de, por exemplo, roupas, ok? E de acordo com o tipo de roupas, por exemplo, você coloca numa gaveta ou numa gaveta de baixo, né? E assim vai. O array é mais ou menos assim. Você consegue armazenar múltiplos valores em apenas uma variável, certo? Porém, você tem que determinar em qual gaveta que você quer guardar aquela informação, certo? Bacana então. Então eu vou dar um exemplo básico aqui da sintaxe do array, né? Então eu vou dizer o seguinte, ó, minha variável x, né, é igual a oi, por exemplo. Isso aqui é uma variável comum, né? Com o array a coisa fica um pouquinho diferente. A gente coloca o colchete, abre e fecha o colchete e coloca 0, por exemplo, aqui. O que isso significa? Que dentro da posição 0 da minha variável x está armazenado o valor oi. E da mesma forma eu posso fazer o seguinte, ó. Na minha posição 1 está colocado aqui, ó, posição 1, por exemplo. Esse é o valor dessa minha variável. Mas daí você está falando, daí você pode pensar, poxa vida, mas eu não posso, por exemplo, fazer isso, ó. Por exemplo, Q é igual a oi e Z é igual a posição. São duas variáveis. Quando eu precisar imprimir um valor, uma hora eu imprimo Q, outra hora eu imprimo Z, por exemplo. Por que eu tenho que colocar o 0 e o 1 aqui? O que facilita a minha vida? Bom, primeiramente é a portabilidade. Como assim portabilidade? Se eu for para, como se diz, transferir esse valor para qualquer lugar, basta eu transferir apenas uma variável e todos os valores dessa minha variável x, ok? Praticamente eles vão junto, certo? Outra coisa também, a gente pode trabalhar de uma forma inclusive com mais posições ainda, né? Por exemplo, olha que interessante. Aqui é a posição 0, né? E 0 novamente. Eu posso colocar a posição 0 aqui, né? Mas na subgaveta 1, por exemplo, ok? Ou seja, isso aqui, não sei se você já aprendeu isso na escola, já trabalhou com isso alguma vez. Isso aqui é exatamente o conceito de matriz, ok? Então, eu posso ter inúmeras posições, ok? Numa mesma variável, né? Mas para que eu vou fazer isso? Bom, a usabilidade a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. O que eu quero que você entenda inicialmente nesse vídeo agora é o seguinte, que eu tenho uma variável, eu posso colocar várias posições nessa variável e posso colocar um valor. Se em algum momento eu chegar e falar o seguinte, ó,
y é igual a x, eu posso fazer o seguinte, ó. Eco y 0, 0. Ele vai imprimir oi. Legal? Por quê? Porque todo valor, quando eu falei que isso não é igual a x, ele transferiu para y, inclusive as posições. Bacana? Bom, pessoal, praticamente é esse o conceito básico de trabalhar com array. Legal? Um grande abraço e até a próxima!